a Ucrânia abriu mão de arsenal nuclear nos anos 1990. Mais de 6 meses depois do início da guerra na Ucrânia, e o mundo ainda prende a respiração quando se trata de bomba atômica. Olá, meu nome é Fernando Vieira e seja bem-vindo ao Período Histórico, um canal no qual comentamos as notícias do momento à luz da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele faz sentido para você, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos vídeos que nós publicamos. Beleza? Pessoal, em 1994 foi assinado na cidade de Budapeste, capital da Hungria, país do leste europeu, um acordo entre Estados Unidos da América, Rússia, Reino Unido e Ucrânia, que ficou conhecido como Memorando de Budapeste. Esse acordo, o essencial dele, aqui para a nossa conversa, é que por meio desse acordo entre os países, a Ucrânia ela disponibilizava, ou melhor, ela cedia o seu arsenal nuclear, aquele relacionado às bombas nucleares, às ogivas nucleares, para a Rússia. E por que isso aconteceu? Qual é a história por trás desse acordo e por trás dessa cessão das armas nucleares da Ucrânia para a Rússia? Vamos entender o seguinte: os atuais territórios da Ucrânia e da Rússia, que você sabe, a Rússia tem um território muitíssimo maior que o da Ucrânia, mas esses dois territórios, depois da Revolução Comunista de 1917, que destruiu o Império Russo, a monarquia czarista russa, esses territórios passaram a ser unidos dentro do mesmo país, dentro do mesmo Estado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que envolvia não só a Rússia e a Ucrânia, como ao todo 15 territórios, as chamadas Repúblicas Soviéticas, Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Rússia, da Ucrânia, da Belarus, do Cazaquistão, da Estônia, da Letônia, da Lituânia e várias outras. Pois bem, e a história da União Soviética, que existiu durante a maior parte do século XX, é uma história que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, é a de um Estado que continuamente se preocupou em se tornar uma superpotência militar, uma superpotência com um potencial bélico de guerra bastante agressivo, bastante intimidador, tanto para ter aí um suporte para financiar e apoiar movimentos de inspiração marxista ao redor do mundo, tanto na Europa como nos outros continentes, como principalmente após a Segunda Guerra Mundial fazer frente ao seu grande rival geopolítico em escala global, que eram os Estados Unidos da América, cujo modelo de governo, de sociedade, de política, até mesmo de cultura, simbolizava a antítese do projeto soviético, que era o projeto socialista de inspiração marxista, de sociedade, de governo, de economia e até mesmo de cultura também. Então a União Soviética participou, competindo com os Estados Unidos, de uma verdadeira corrida armamentista ao longo de boa parte do século XX, principalmente entre os anos 50 e os anos 70, após a Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, essa tensão geopolítica permanente entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. E no bojo dessa corrida armamentista, a União Soviética conseguiu desenvolver armas nucleares, o que o mundo inteiro já sabia que os Estados Unidos, da parte deles, já haviam desenvolvido ainda no final da Segunda Guerra Mundial, quando as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão foram lançadas, forçando o Japão a se render, o que levou ao final como um todo da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética, que havia estendido a sua esfera de influência sobre os territórios da Europa do Leste e da Europa Oriental, países como Polônia, Bulgária, a antiga Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, a União Soviética formou uma aliança militar com esses países que estavam sob a órbita soviética, um pacto assinado na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, o chamado Pacto de Varsóvia, que servia de oposição, de balanço à grande aliança militar do bloco capitalista do Ocidente
a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, capitaneada pelos Estados Unidos da América e seus aliados mais poderosos, como Reino Unido, França, Canadá. Pois bem, e quando, no final da década de 80, durante o governo de Mikhail Gorbachev na União Soviética, tem o início de um processo de reformulação, de reestruturação do Estado soviético, a chamada perestroika e a glasnost, vai ser o momento em que o Estado soviético, aos poucos, ele vai sofrer um processo de desintegração, de desmantelamento, mas enquanto a União Soviética ainda existe, há ali um processo também de rejeição àquela corrida armamentista que havia caracterizado as décadas anteriores, tanto do lado americano como também do lado soviético. Então, na geopolítica daquele momento, dos anos 80, sob Gorbachev, há uma política de distensão das relações, de freio no desenvolvimento de armas nucleares, dessas bombas de grande potencial destrutivo. Então, quando a União Soviética ela se desmantelar em 1991, o atual território da Ucrânia ele vai se separar do território da Rússia, vai se tornar independente, assim como todas as outras ex-repúblicas soviéticas, mas há aí algumas situações importantes que vão interferir nessa nova realidade. Uma delas é que o território da Ucrânia, poucos anos antes do fim da União Soviética, já havia passado por um grande trauma relacionado à energia nuclear, que havia sido o desastre na usina de Chernobyl, na metade da década de 80, que levou a uma completa crise, não só em Chernobyl, na cidade em si, como no seu entorno, na Ucrânia, e por extensão, gerando uma crise política na própria União Soviética. E a Rússia, né, a parte da União Soviética que era maior, a Rússia, ela assume de maneira quase natural, sem resistência das outras ex-repúblicas soviéticas, o lugar da Rússia, ou melhor, o lugar da antiga União Soviética na comunidade internacional. Então, no Conselho de Segurança da ONU, a União Soviética, que havia sido membro permanente com direito a veto desse conselho, é a Rússia quem vai assumir esse lugar. Então, nada mais natural se a gente pensar naquele momento, começo da década de 1990, que o grande poderio, tanto político, geopolítico, como também militar em termos nucleares, que era antes, em tese, de toda a União Soviética, convergisse para a Rússia, como substituta da antiga União Soviética no espaço, na arena internacional. Então, embora hoje possa parecer absurdo, poxa, que burrice que a Ucrânia fez, como que a Ucrânia se desfez dessas armas nucleares que ela, enquanto país independente, poderia ter como uma segurança, que ela podia sempre colocar em cima da mesa na hora que a sua integridade estivesse ameaçada. Hoje é fácil a gente pensar assim, mas no começo da década de 90, até como uma forma de se desvencilhar da herança soviética, a Ucrânia abre mão desse arsenal, aproximadamente 3.000 armas nucleares que foram passadas para as mãos da Rússia. Naquele momento, é claro, isso poderia fazer um sentido, isso era até lido pela comunidade internacional e dentro da própria Ucrânia, como uma forma de a Ucrânia ser respeitada internacionalmente, garantir a sua independência, tanto que o Memorando de Budapeste ele garantia, do lado da Rússia, o respeito à independência da Ucrânia, mas agora, em 2022, a gente vê que as coisas não funcionaram assim. A realidade do regime de Putin na Rússia se impôs, a invasão militar é uma realidade, a anexação de territórios de parte da Ucrânia à Federação Russa tem sido aí imposta pelo Kremlin, pelo regime de Putin, e as armas nucleares que a Rússia tem são uma grande fiança do lado russo, uma grande garantia do lado russo de que os objetivos militares territoriais da Rússia dificilmente serão confrontados pelas potências da OTAN do Ocidente, uma vez que a Rússia tem armas nucleares e a Ucrânia fica aí de mãos atadas numa situação muito difícil, porque não tem essas armas mais. Tá? Então, essa realidade de hoje, esse desequilíbrio, pelo menos do ponto de vista do potencial destrutivo bélico entre Rússia e Ucrânia,
é uma herança que remonta aos tempos soviéticos, que remonta à desintegração do Estado soviético e aquilo que no início dos anos 90 era entendido pela própria Ucrânia e pela comunidade internacional como uma forma de garantir a independência daquela ex-república soviética. A ver o que vai acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa conversa. Se gostaram, não deixem de dar o like, o joinha e de compartilharem nas suas redes sociais. Um grande abraço!